Olá a todos, muito obrigada por estarem mais uma noite conosco. Hoje a gente vai fazer o nosso GBCAM Connection pós-ASCO sobre câncer de mama triplo negativo. Eu tenho o prazer de chamar o meu colega Romualdo Barroso, do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, para conduzir a nossa sessão de hoje. Eu sou a Daniela Rosa, oncologista do Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre. Romu, boa noite e, por favor, introduz nossos convidados. Boa noite para todos. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui nesse pós-ASCO do GBCAM. Tenho certeza que vai ser uma noite de bastante discussão. E para não pegar muito tempo do Cristiano, vou apresentar todo mundo, depois o Cristiano entra para apresentar os abstracts que ficaram sob responsabilidade dele. Então, hoje a gente vai ter o Cristiano de Pádua, médico oncologista de Barretos, especialista em câncer de mama, Maria Cristina Figueroa, do Paraná, da PUC, especialista em câncer de mama também, na PUC do Paraná, Maiana Lopes, da AMO de Salvador, especialista em câncer de mama, e o grande doutor Carlos Barrios, nosso exemplo aí de pesquisa clínica no mundo, vai estar aí no debate, dando a contribuição dele. Inclusive, ele é um dos autores de um dos abstracts que vão ser apresentados, que é o Impassion 130. Então, Cristiano, a bola é tua. Obrigado, um abraço a todos. Bom, Romualdo, obrigado pela introdução. Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a doutora Daniela e ao doutor Romualdo pelo convite e dizer que eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje com palestrantes e debatedores que eu tenho profunda admiração. Vou compartilhar minha apresentação. Bom, meu nome é Cristiano, eu sou médico oncologista aqui do Hospital de Câncer de Barretos. Eu fui incumbido, não quer passar meu slide, eu fui incumbido de apresentar 2 abstracts. O primeiro é uma análise exploratória do Impassion 130, em que os autores buscaram tentar entender o papel do microambiente imune tumoral no desfecho clínico das pacientes do braço de atezolizumab com nab-paclitaxel. E o segundo abstract foi um post apresentado pelo Dr. Peter Schmidt, apresentou o estudo Begonia, um estudo de fase 1B, 2, em que ele avaliou a segurança, tolerância e a eficácia da combinação de durvalumab com outros agentes anticâncer em pacientes com câncer de mama triplo negativo. Então, a gente vai começar aqui pelo Impassion 130. Esse estudo foi apresentado pela doutora Leish Hemmings. Na verdade, ele é uma análise exploratória do Impassion 130, que eles tentaram entender qual seria o papel do microambiente imune no desfecho clínico das pacientes que tratam do braço de atezolizumab com nab-paclitaxel. Então, só para contextualizar, eu trouxe aqui o desenho de estudo do Impassion 130, não é novidade para nenhum de vocês, mas sempre bom lembrar, que foi um estudo que avaliou 902 mulheres com câncer de mama triplo negativo, com doença avançada não ressecável ou doença metastática. Elas não poderiam ter sido expostas previamente a nenhum tratamento no cenário metastático, e se elas tivessem feito adjuvância ou neoadjuvância, esse tratamento deveria ter sido feito com intervalo livre de tratamento com maior do que 12 meses. Elas deveriam ter tido ECOG 0 ou 1, e elas deveriam ser elegíveis para tratamento com taxano. E todos os tumores foram analisados para PDL1. Existiam como critério de estratificação metástase hepática, sim ou não, tratamento prévio com taxano, sim ou não, e o status do PDL1, se era positivo ou negativo, lembrando que a plataforma usada aqui foi a Ventana, com anticorpo SP142, e que eles consideravam como positivo para PDL1 maior que 1%. Essas pacientes eram randomizadas para fazer atezolizumab mais nab-paclitaxel versus placebo mais nab-paclitaxel. E o endpoint primário era um coprimário, na verdade, que eles avaliavam a sobrevida ali de progressão e a sobrevida global. Então, os resultados também não é novidade para nenhum de vocês. A sobrevida livre de progressão, ela foi positiva, principalmente para quem era PDL1 positivo.
com um ganho aí de 2,5 meses na primeira análise interina, com hazard ratio de 0,62, e houve também um ganho de sobrevida global. Aqui sim foi um resultado que animou bastante a comunidade oncológica na época da apresentação, um ganho de 10 meses na primeira análise interina, para quem era PDL1 positivo. E a ideia de estudar esse microambiente tumoral veio de 2 trabalhos. O primeiro foi esse apresentado pelo Dr. Peter Schmidt, com colaboração do Dr. Carlos Barrios, em que eles mostraram que esse ganho de sobrevida para pacientes com PDL1 positivo, ele estava totalmente associado com o aumento da população no ambiente tumoral das células CD8 e de TILs, mostrando que esse microambiente imune tumoral enriquecido estava totalmente associado com o ganho de sobrevida. Além disso, a gente teve esse estudo fase 1 da doutora Luciana Molinero, apresentado em San Antônio em 2017, em que ela avaliou pacientes tratadas com atezolizumab, câncer de mama triplo negativo metastático. Era um estudo fase 1, que incluiu 94 pacientes, em que eles sequenciaram o RNA dessas pacientes. E aí elas classificaram, de acordo com a classificação do Dr. Bernstein, em basal-like imunativo, basal-like imunossuprimido, LAR e mesenquimal. E o que eles encontraram foram 42% de fenótipo basal-like imunativo, 35% de basal-like imunossuprimido, 17% de luminal receptor de andrógeno e 2% de mesenquimal. E esses biomarcadores imunes, eles estavam altamente expressos, principalmente no subtipo basal-like imunativo, principalmente com TILs, PDL1 e células CD8. E na análise variada, o subtipo basal-like imunoativo teve ganho de sobrevida livre de progressão e aumento da sobrevida global, o que foi comprovado na análise multivariada também para o subtipo basal-like imunoativo, com ganho de sobrevida livre de progressão e sobrevida global. E aí veio a ideia de estudar o microambiente imune do Impassion 130. Então, esse estudo incluiu 902 pacientes, em que eles fizeram imunistoquímica para PDL1, eles avaliaram os TILs dessa população, e imunistoquímica para avaliar a população de células CD8. E de acordo com a expressão da célula CD8, eles classificaram em 3 fenótipos imunes, que eram os fenótipos inflamados, excluídos e os desertos. Além disso, eles avaliaram também a carga de mutação tumoral, famoso TMB, o perfil genômico, e eles sequenciaram o RNA de 836 pacientes para classificar essas pacientes em subtipos moleculares e avaliar as vias ativas biológicas desses tumores. E eles conseguiram classificar, de acordo com o sequenciamento de RNA, nos 4 subtipos baseado na classificação do Bernstein. Então, o que eles conseguiram mostrar o status de PDL1, conseguiram diversificar bem nas populações em PDL1 positivo e negativo. Eles conseguiram classificar essa amostra de tumores no fenótipo inflamado, excluído e deserto, e também conseguiram diversificar bem em relação ao subtipo molecular, em basal-like imunativo, basal-like imunossuprimido, luminal receptor de andrógeno e mesenquimal. E eles viram que essa variação de expressão gênica ela foi melhor explicada pelos subtipos moleculares de triplo negativo, e o mais interessante é que o PDL1 marcou em todos os subtipos moleculares de câncer de mama triplo negativo das pacientes do Impassion 130. Em relação às características fenotípicas imunes dessas pacientes, eles conseguiram caracterizar que 36% das pacientes tinham um fenótipo imune inflamado, 16% tinham um fenótipo imune deserto e 48% tinham um fenótipo imune excluído. E as pacientes com fenótipo imune inflamado, 63% tinham PDL1 positivo, o fenótipo excluído, 41% tinham PDL1 positivo, e o deserto, apenas 8% tinha um fenótipo positivo. E essa caracterização imune, também, ela estava relacionada com diferença nas vias biológicas ativas, dependendo de acordo com o subtipo do fenótipo imune. Com isso, eles conseguiram avaliar a sobrevida livre de progressão, de acordo com o fenótipo imune. O que eles mostraram foi que essa sobrevida livre de progressão ela se manteve maior no braço atezolizumab com nab-paclitaxel para o subtipo inflamado e para o subtipo excluído. E que esse ganho de sobrevida livre de progressão ele estava relacionado com a positividade do PDL1.
Quando a paciente era avaliada de acordo com o PDL1 negativo, não havia esse ganho de sobrevida em relação ao subtipo pelo fenótipo imune. Quando eles avaliaram a sobrevida global, de acordo com o fenótipo imune, apenas o fenótipo inflamado observou ganho de sobrevida global. E isso também estava relacionado à positividade do PDL1. Quando eles olharam para PDL1 negativo, nenhum subtipo demonstrou ganho de sobrevida global para o braço de atezolizumab e nab-paclitaxel em relação ao controle. Quando eles avaliaram os subtipos moleculares, o que eles encontraram foi 27% das pacientes com subtipo basal-like imuneativo, 42% com basal-like imunossuprimido, 26% com subtipo luminal receptor de andrógeno e 5% de subtipo mesenquimal. Do subtipo molecular basal-like imuneativo, 74% tinha positividade de PDL1, do basal-like imunossuprimido, 32% tinha positividade de PDL1, e do LAR, 31% tinha positividade do PDL1, e do mesenquimal, 28% tinha positividade do PDL1. E esse fenótipo, esse subtipo molecular também estava associado com atividades de vias biológicas diferentes. A progressão, a sobrevida livre de progressão, de acordo com o subtipo molecular, ela também estava associada com o subtipo basal-like imuneativo e com o basal-like imunossuprimido. E esse ganho de sobrevida livre de progressão só foi positivo de acordo quando ele foi estratificado para PDL1 positivo. Quando eles olharam as pacientes com PDL1 negativo, nenhum subtipo molecular demonstrou ganho de sobrevida livre de progressão. Quando eles foram analisar a sobrevida global, de acordo com o subtipo molecular, apenas o subtipo basal-like imuneativo demonstrou-se ganho de sobrevida global. E essa sobrevida ela foi traduzida apenas para quem tinha PDL1 positivo. As pacientes com PDL1 negativo, o subtipo molecular não demonstrou ganho de sobrevida para o braço experimental. E interessante notar aqui que a sobrevida sobrevida global para o basal-like imuneativo, ela estendeu-se para quase 30 meses, pensando na mediana, que é um resultado que a gente quase não observa para triplo negativo, uma vez que a sobrevida mediana para triplo negativo gira em torno de 13 meses. E também eles puderam caracterizar essas vias de atividade biológica das pacientes do braço de atezolizumab com nab-paclitaxel. E o que eles encontraram foi que algumas vias de resistência, então as vias de resistência eram as vias de angiogênese, de apoptose, de resposta ao estrógeno, de transição epitélio-mesênquima e de secreção de proteínas. E as vias associadas com ganho de sobrevida para o braço de atezolizumab com nab-paclitaxel eram as de proliferação e de reparo de DNA. Então, como conclusão, os autores demonstraram uma análise exploratória do IMPASSION 130, com caracterização molecular dos triplo negativos baseado no fenótipo imune e no subtipo molecular, e sua relação com o desfecho clínico do braço de atezolizumab com nab-paclitaxel. E o ganho de sobrevida livre de progressão foi observado no grupo de PDL1 positivo, com fenótipo imune inflamado e imune excluído, e os subtipos moleculares do basal-like imuneativo e basal-like imunossuprimido, e com vias biológicas de proliferação e de reparo do DNA. O ganho de sobrevida global foi observado no subgrupo de PDL1 positivo, com fenótipo imune inflamado, e subtipo molecular basal-like imuneativo. Potenciais mecanismos de resistência para os pacientes em tratamento com atezolizumab e nab-paclitaxel foram observados nos subgrupos de PDL1 positivo, e para sobrevida livre de progressão, o subtipo LAR, a via com atividade da via de angiogênese, vias de transição epitélio-mesênquima, a via de Hedgehog, a via de estrógeno e a via de TNF. E, para a sobrevida global, que interferia na resistência, era o subtipo basal-like imunossuprimido e LAR. O segundo estudo foi o estudo Begônia, foi um estudo apresentado pelo Dr. Schmidt, era um pôster, na verdade teve apresentação oral. Esse estudo é um estudo de fase 1B2, com câncer de mama triplo negativo não ressecável ou metastático, que não tinham feito nenhum tratamento no cenário metastático. As pacientes deveriam ter ECOG 0 ou 1, e elas tivessem sido expostas à taxana, essa exposição deveria ter sido acontecida há mais de 12 meses,
E o objetivo do estudo era avaliar a segurança, tolerabilidade e eficácia da combinação de durvalumab com outros agentes. E a análise exploratória, eles avaliaram o PDL1 com um anticorpo SP263 e com um cutoff acima de 5%. E para esse estudo, era um estudo que tinha 6 braços, mas eles apresentaram apenas os resultados do braço 1 e do braço 6. No braço 1, era a combinação de durvalumab com paclitaxel, e o braço 6 era a combinação de durvalumab com trastuzumab e deruxtecan. Então, os resultados do braço 1 de durvalumab com paclitaxel, ele tinha 23 pacientes com um follow-up mediano aí de 16,6 meses. E o que eles mostraram em relação à segurança é que 95% das pacientes desenvolveram algum evento adverso, 56,5% desenvolveram neuropatia periférica, 34,8% desenvolveram alguma mielotoxicidade, 26% desenvolveu um evento imunomediado, tendo como hipotireoidismo mais comum, 43,5% tiveram algum grau de toxicidade grau 3 ao grau 4, 56,5% precisou interromper a dose e 30,4% teve que atrasar o durvalumab em algum momento do tratamento. E essa toxicidade grau 3 e grau 4, ela ocorreu principalmente por toxicidade hematológica. Em relação à taxa de resposta objetiva, 56,5% das pacientes atingiram a taxa de resposta objetiva, com 12 pacientes tendo resposta parcial e uma resposta completa. E essas respostas foram observadas tanto em paciente com PDL1 positivo e PDL1 negativo. A duração de resposta de 13 pacientes, 7 ainda tinham respostas mantidas por um tempo maior ou igual a 12 meses. Como conclusão do braço 1, a combinação de durvalumab mais paclitaxel mostrou segurança e perfil de tolerância consistentes. A taxa de resposta objetiva foi de 56,5%, que foi consistente com a combinação de taxanos com outros inibidores de checkpoints para triplo negativo em primeira linha. A resposta foi independente da expressão de PDL1, e essa resposta foi mantida por mais de 12 meses para as pacientes que tiveram taxa de resposta objetiva. O outro braço, o braço 6, que incluía pacientes para durvalumab mais trastuzumab deruxtecan, foi um braço que tinha 26 pacientes, com follow-up mediano aí de 3,6 meses, um follow-up curto, em que eles encontraram 100% das pacientes tendo algum evento adverso, 38% dos pacientes tiveram algum grau de toxicidade grau 3 ou grau 4, 53,1% das pacientes tiveram evento imunomediado pelo durvalumab, 9,5% das pacientes, na verdade duas em valor absoluto das pacientes do braço 6 tiveram pneumonite pelo trastuzumab deruxtecan, que foi resolvida com esteroide, 33,3% tiveram que interromper a dose, e a maioria das pacientes com toxicidade grau 3 foi principalmente por mielotoxicidade. A taxa de resposta foi de 67% das pacientes, com 8 pacientes atingindo doença com resposta parcial. E essas respostas elas foram observadas também em pacientes com PDL1 positivo e PDL1 negativo, e esse benefício também se estendeu para pacientes HER2 uma cruz e 2 cruzes, com ausência de amplificação na imunofluorescência. 87,5% das pacientes responderam, e 7 das 8 pacientes que responderam mantinham a resposta até o cutoff, que foi um cutoff de 3,6 meses. Então, como conclusão, a combinação de durvalumab com trastuzumab deruxtecan demonstrou segurança e perfil de tolerância consistentes. A taxa de resposta objetiva foi de 67%, porém para um curto intervalo de segmento. Obrigado. Estou aberto para perguntas. Joia. Obrigado, Cristiano. Queria avisar a todos que, por favor, quem tiver perguntas, pode fazer aqui nessa caixinha de perguntas e respostas. Queria convidar o Barrios agora para colocar esses dois estudos em contexto aí, Barrios. O que você chamaria a atenção? Cristiano, tu pode colocar o slide de novo? Aquele da sobrevida global com o subtipo molecular, que eu quero fazer um detalhe disso.
Eu acho que esse estudo, para mim, é extremamente importante. Eu tô acompanhando esse aí mesmo. E o que eu quero mostrar para vocês aqui, tá, é provavelmente algo inédito. É a primeira vez que aparece e que tem, obviamente, a ver com uma série de coisas, entre elas o que eu julgo que é mais importante na oncologia moderna nos últimos 20 anos, que é a seleção de pacientes, certo? Nós melhoramos em outros tipos tumorais, basicamente porque a gente conseguiu identificar diagnósticos diferentes. O exemplo mais claro é o câncer de pulmão, onde a gente tratava, no ano 2000, 2002, todo mundo como se fosse exatamente igual, fazia a mesma quimioterapia para todos os pacientes, e quando a gente começou a separar os doentes de acordo com diferentes diagnósticos, a gente começou a melhorar os resultados e tem dados recentes que mostram vantagens importantíssimas de sobrevida e com evidências de talvez cura em alguns pacientes com câncer de pulmão metastático. E aqui vocês veem uma evidência, eu quero que vocês se concentrem no grupo de imunoativado, o grupo da esquerda, onde se concentram, como se poderia esperar, os pacientes que são PDL1 positivos. 74% dessas pacientes imunoativadas são PDL1 positivos, e a gente sabe que é esse subgrupo onde a gente vê o benefício do atezolizumab, no caso. E aí tu está vendo não só PDL1 positivo, como imunoativado, um tipo molecular específico. Eu quero que vocês se concentrem na curva de cima, na curva que não é chateada, a curva cheia. E é absolutamente, né, sugestivo de que tu tem 30% dessa população tratada com o anticorpo e quimioterapia, tá? Que parece ter, a longo prazo, mais de 30, 40, 50 meses, né, uma tendência à estabilidade. Isso é sobrevida. E, para mim, quando eu vi essa curva pela primeira vez, quando a gente estava preparando a apresentação para a ASCO, tá, eu disse, esta é a primeira evidência indireta de que talvez a gente possa estar curando uma proporção de pacientes com câncer de mama triplo negativo metastático. Se vocês veem o forest plot embaixo, tá? Claramente esse grupo de pacientes se beneficia, tá? E eu proponho para todos vocês que isto aqui, obviamente, é muito preliminar, mas nenhuma das outras curvas eventualmente se parece a essa, né? Então, do ponto de vista prático, para mim, essa é a colocação provocadora que eu gostaria de colocar para vocês, e todos vocês poderiam se manifestar, por favor, nesse sentido. Mas esse estudo, para mim, independente da procura de biomarcadores, né, representa esse desafio particular de tu identificar um subgrupo de pacientes que eventualmente possa se beneficiar e muito do tratamento, e talvez esta curva, né, venha a representar a primeira evidência nesse sentido. Nós estamos fazendo, neste momento, uma análise dos pacientes tratados com atezolizumab e paclitaxel no estudo 131. E este mesmo tipo de análise vai ser realizado, e a gente, talvez, se tenha condições de apresentar para San Antônio, talvez a gente possa, ver algo semelhante, certo? Se a gente aumenta o número de pacientes e tem uma proporção de pacientes semelhantes, talvez este conceito comece a ser um pouco mais claro para todos. Essa é a provocação, Romualdo. Eu não sei o que vocês ou tu achas em relação a isso. Joia, bacana. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu posso comentar depois. Comentem só se estão de acordo, né? Se não estiverem de acordo, fiquem quietos, tá? Eu acho que esse foi o grande resultado, na verdade, dessa análise exploratória. E
Agora, o que a gente precisa é confirmar isso dentro de um clinical trial. Eu não sei se vocês já estão satisfeitos, né, com essa análise exploratória, se isso já mudaria a prática, mas a impressão que eu tenho é que falta a gente confirmar isso no desenho de um estudo clínico. Então, eu acho que assim, Cristiano, na verdade a provocação do Barrios é uma provocação que, obviamente, não é uma mudança de prática nesse momento, mas é uma primeira evidência de um grupo Não, claro. que, de fato, tem aí um aumento de sobrevida. E aí acho que tem duas questões que a gente quer, e até a holandesa lá, a Cork, ela levantou. Se a gente vai querer ou não, dentro da oncologia mamária, mudar um pouco o paradigma. Porque eu tenho batido bastante na tecla de que a gente deveria caminhar mais para a medicina de precisão, então eu concordo com o Barros, e a gente deveria ser mais específico, na minha opinião, a peneira tinha que ser menor para que a gente pudesse selecionar melhor os pacientes, e só para esses pacientes a gente ofereceria um tratamento mais específico como esse. Ou a gente vai manter o PDL1 como um marcador mais amplo e que vai filtrar menos. Então, é uma questão de sensibilidade e de especificidade. Se a gente só usar o PDL1, a gente vai dar mais oportunidades para mais pacientes tentarem. Se a gente fizer PDL1 mais o BLIA, mais o RNA, a gente provavelmente vai estar selecionando esses winners, né? Os vencedores aí. Eu acho que não tem almoço grátis. Enquanto a gente quiser beneficiar demais, a gente vai perder a oportunidade de melhorar o tratamento. Não sei se vocês concordam com isso. Eu colocaria o seguinte, eu não quis entrar nessa discussão porque sabia que isso vinha vindo, tá? Como o Cristiano disse, eu acho que estudos clínicos certamente deverão ser feitos para confirmar isso, né? Agora, uma coisa que a gente vem vendo há bastante tempo em várias áreas, o PDL1 não é o melhor biomarcador para esse tipo de coisas, né? Em selecionar pacientes nesse sentido. Ele se seleciona um grupo de pacientes que se beneficia, mas está longe de ser uma coisa ideal, né? Pacientes PDL1 negativos, eventualmente, poderão, em alguns casos, também ter algum tipo de benefício. Só o PDL1 não nos diz isso especificamente, tá? Mas o crítico aqui, né, e isso aqui é só estratégico, não analisando os dados, mas é um conceito que a gente vem defendendo há bastante tempo, que o futuro, como o Romualdo estava dizendo, vai ser utilizar combinação de biomarcadores, tá certo? Nós não vamos usar só um, né? Então, a gente vai selecionar os pacientes daqui para frente em várias situações, e isto, obviamente, como o Cristiano disse, precisa de confirmação em estudos, nós vamos selecionar em base a mais de um biomarcador. Então, nós vamos combinar coisas clínicas, vamos combinar coisas metabólicas, vamos combinar coisas moleculares, né? E desta maneira a gente vai, coisas patológicas, desta maneira a gente vai conseguir talvez identificar um subgrupo que se beneficie mais. Isso não quer dizer que só esse grupo de pacientes poderá ser tratado. É uma questão de aperfeiçoamento, né, do quadro. Nós sabemos que nem todas as pacientes HER2 positivas se beneficiam do tratamento. A maioria, sim. Sabemos que nem todas as pacientes receptor hormonal positivas se beneficiam do tratamento, né? Então, são coisas que a gente já trabalha e conceitos que a gente lida há bastante tempo. Então, aqui é exatamente a mesma coisa. Então, acho que, para mim, este recado, esta provocação, é o que fica de mais importante, né? E talvez na prática clínica o que só possa ser trazido daqui para frente se a gente aumenta esse número de pacientes, né? Vejam que são só 100 pacientes, né? 106 pacientes, né? Se a gente aumentar isso com pacientes tratados com atezolizumab e outras quimioterapias, como tem no 131, como tem no 132, né? Eventualmente o comportamento sendo semelhante,
tu pode dizer sim que talvez algumas mulheres com câncer de mama triplo negativo ou metastático podem se curar, né, com imunoterapia e químio, certo? Ou podem ter uma sobrevida muito prolongada. Então, eu acho que essa é a provocação. Certamente não muda a prática, como o Romualdo disse, mas é uma coisa muito alvissareira para todos nós nesta área tão difícil que é a triplo negativo. Barrios, e só para finalizar e a gente passar para Maria Cristina, queria que você depois desse uma olhada, a gente podia conversar isso, mas como eu trabalho muito com a área de TMB, então me chamou muito a atenção os dados de TMB do 130. E, ao meu ver, foi passado batido, as pessoas não valorizaram tanto. Mas a impressão que eu tenho é que se tu pegares os pacientes com alto TMB, PDL1 positivo, o hazard ratio é mais bonito do que esse BLI aí. Então, para mim, o que leva a crer que se a gente combinasse PDL1 positivo e alto TMB, a gente teria a verdadeira população de winners em câncer de mama. E arrisco a dizer que nessa população a gente não precisaria fazer quimioterapia. A gente poderia fazer só imunoterapia nessa população. Depois dá uma olhadinha de novo no pôster de TMB do 130 e sugere essa análise no 131 também, que a impressão que eu tenho é que a gente poderia livrar os pacientes de quimioterapia quando tivessem alto TMB e PDL1 positivo. Faremos isso, né? O outro, antes de passar para a próxima apresentação, já estamos terminando os primeiros 30 minutos, é importante ver a combinação de Durva com químio e com deruxtecano, né? E a gente se impressiona cada vez mais, né? Tu tem um paciente HER2 negativo, né? Triplo negativo, né? E com taxas de resposta e um spider plot que é absolutamente fantástico, né? Se isso aqui eventualmente realmente se confirmar, tu tem a maior parte dos pacientes respondendo, mais de 60%, né? E com respostas todas elas duradouras, né? Então, acho que é real, e sem HER2 positivo, né? Um anticorpo dirigido contra HER2, né? Que eventualmente tem um efeito em tumores que têm baixa expressão de HER2, que não chegam a qualificar como hiperexpressor. Então, certamente algo que chama muito a atenção, né, nesse sentido. E essa combinação de ADC com imunoterapia é algo que certamente tem que ser olhado. Tá? Tem as toxicidades e tem todas essas outras coisas, mas certamente algo também muito promissor, na minha opinião. Joia, bacana. Cristiano, obrigado mais uma vez. Pode descompartilhar a tela, por favor. E agora eu queria chamar a Maria Cristina Figueroa, médica oncologista da Oncoclínicas do Paraná, da PUC do Paraná. Um prazer ter você aqui, Cris. Assume. Prazer é o meu, agradeço muito o convite. Para mim é uma honra estar aqui dando um aceite ao convite do meu querido amigo Romualdo e da doutora Daniela. Então, deixa eu fazer o meu share aqui. Todos conseguem visualizar a minha tela? Bem, então eu vou discutir também 2 abstracts que foram bastante relevantes no meu ponto de vista durante a ASCO de 2021, aqui meus conflitos de interesse. E os papers que eu vou acabar discutindo é o abstract 506, que dissertou sobre o papel do durvalumab na neoadjuvância, então é o GEPAR-NOEVO, e o abstract 505, onde nós também tivemos a oportunidade de avaliar o papel do talazoparib na neoadjuvância. Então, eu vou iniciar sobre o estudo GEPAR-NOEVO, que foi um estudo de fase 2,
Nesse momento da ASCO, ele foi, então, apresentado todos os desfechos de sobrevida, tá, na população de pacientes triplo negativos. Foi um estudo relativamente pequeno, de 174 pacientes, que estratificou as pacientes conforme o infiltrado linfocitário em baixo, médio e alto, e randomizou inicialmente no que eles chamaram de uma janela de oportunidade para as pacientes receberem durvalumab 2 semanas antes do início do tratamento ou placebo. Após esse período de 2 semanas, as pacientes eram submetidas a uma core biopsy e depois novamente randomizadas para receber o nab-paclitaxel com durvalumab, seguido de EC vezes 4 mais o durvalumab, ou quimioterapia com placebo. O desfecho primário desse estudo foi resposta patológica completa, que esse desfecho já foi também publicado em 2019 no Annals of Oncology, e o que nós vimos agora na apresentação da ASCO 2021 foi sobre os desfechos secundários, então os desfechos de sobrevida. Importante aqui ressaltar que, nesse momento, a mediana de segmento das pacientes era de 43,7 meses. Então, só retornando um pouquinho ao conceito do desfecho primário do estudo, então, que dissertou sobre resposta patológica completa, nós não tivemos esse desfecho como um desfecho com significância estatística, então, o durvalumab, ele aumentou em 53,4% versus o placebo, que foi 44,2%, no entanto, sem atingir um P estatisticamente significante. Quando se analisou os subgrupos, nós vimos que os pacientes que receberam durvalumab naquela janela de oportunidade foi o grupo que teve um benefício em resposta patológica completa. E isso levantou bastante questionamento sobre o papel do durvalumab na adjuvância ou o benefício do durvalumab a longo prazo. Outra questão também, na primeira publicação do estudo, né, onde nós tivemos a análise mais aprofundada da resposta patológica completa, foi sobre o infiltrado linfocitário e a análise, a positividade do PDL1, mostrando que as pacientes que tiveram positividade do PDL1 também resultaram em desfechos melhores, né, em relação tanto à resposta patológica completa quanto aos desfechos que eu vou mostrar agora na sequência. Então, a análise de sobrevida do estudo, que foi apresentada agora em 2021, ela traz com ela as características das pacientes, onde eu quero ressaltar sobre o estadiamento dessas pacientes. Então, o estadiamento delas foi, na grande maioria das vezes, maior do que 2A. A grande maioria também apresentava tumores grau 3, com um infiltrado linfocitário intermediário, quase perfazendo 50% das pacientes, uma mediana de idade bastante parecida entre os grupos, e, além disso, que vimos também em relação à segurança, que eu acho que é importante aqui ressaltar, que grande parte das pacientes, como eventos relacionados ao durvalumab, foi quanto à questão da tireoidopatia, mas nada além, nenhum evento muito mais importante relacionado ao durvalumab. Também outra questão importante é que 2 pacientes tiveram progressão e essas pacientes, elas estavam pertencendo ao grupo placebo e uma paciente também evoluiu a óbito, também pertencendo ao grupo placebo. Em relação à sobrevida livre de doença invasiva, em relação ao número de eventos, no grupo do durvalumab ocorreram 12 eventos e no grupo do placebo 22 eventos, também mostrando que, após 3 anos, a análise de sobrevida livre de doença invasiva nas pacientes que tiveram resposta patológica completa foi maior do que das não respondedoras. E, de qualquer forma, quando nós comparamos o grupo durvalumab versus o placebo, nós tivemos também um benefício desse desfecho com o peso estatístico, né, com o P estatisticamente significante. Aqui só mostrando as curvas de sobrevida livre de doença invasiva. Aos 3 anos, nós tivemos 85,6% no grupo que recebeu
placebo, que estavam livres de doença invasiva, versus 77,2%. Também foi analisado no Forest Plot, então, a questão do PDL1, aqui ressaltando novamente nas pacientes que foram positivas para o PDL1, que é algo, como foi discutido previamente, extremamente discutido mesmo, então a gente ainda não tem um papel tão bem formatado em relação ao PDL1. É fato que algumas pacientes na nossa prática, mesmo tendo PDL1 negativo, respondem ao tratamento com imunoterapia. No entanto, o que nós percebemos no estudo Gepard-Level é que as pacientes que tiveram positividade ao PDL1 foram as que derivaram maior benefício em sobrevida. Na análise de sobrevida livre de doença à distância, então nós vimos também que ocorreram menos eventos no braço do durvalumab versus placebo, ressaltando novamente as pacientes que atingiram resposta patológica completa foram as que performaram melhor. No entanto, quando a gente analisa o grupo como um todo que recebeu durvalumab versus o placebo, também houve benefício em sobrevida livre de doença à distância com significância estatística, novamente. E na análise de sobrevida global, claro que é uma análise relativamente recente, né, de 3 anos de sobrevida global, porém também mostrando benefício de sobrevida global para aquelas pacientes que receberam durvalumab, da mesma forma, aquelas com resposta patológica completa, derivando maior benefício. Então, o que nós vemos aqui nessas curvas é que houve tanto benefício numérico como estatístico em sobrevida livre de doença à distância, quanto sobrevida global naquelas pacientes que receberam durvalumab associada à quimioterapia na neoadjuvância. Bem, para fechar as conclusões desse estudo, é importante a gente entender que é um estudo pequeno, né, um estudo de 174 pacientes, quando comparado ao, por exemplo, o Keynote 552, que é um estudo bem mais robusto. No entanto, ele traz algumas provocações para a nossa prática, como, por exemplo, o uso do durvalumab durante a adjuvância em terapia de manutenção, o entendimento também mais completo, né, das pacientes com infiltrado linfocitário com PDL1 positivo, e também traz mais uma opção aí de cenário para que reforce o benefício da imunoterapia nas pacientes triplo-negativas. O segundo estudo que me foi proposto foi a avaliação do talazoparib nas pacientes na neoadjuvância com mutação germinativa do BRCA1 e 2, e foi também um estudo fase 2, né, que foi apresentado pela doutora Jennifer Litton, do MD Anderson, e trouxe para nós um estudo, então, de braço único, onde as pacientes que preenchessem os critérios de eleição com, novamente reforçando, mutação germinativa do BRCA1 e 2, que fossem elegíveis para terapia neoadjuvante e que apresentassem um tumor de subtipo triplo negativo, sem evidência de metástase e com doença localmente avançada, elas poderiam ser screenadas para receber talazoparib, 1 miligrama por dia, via oral, ou naquelas pacientes que tivessem algum comprometimento renal, elas poderiam também receber dose reduzida de 0,75 miligramas por dia. É bastante interessante analisar nesse estudo, que foi um estudo fase 2, que traz algumas provocações para nós também, para a nossa prática clínica, mas que foram realizadas biópsias, foram realizados também ao longo do tratamento ultrassom de mama para avaliar a resposta, e após a proposta do estudo eram 24 semanas de tratamento, essas pacientes seguiriam para a cirurgia. Outra questão também interessante desse estudo é em relação aos endpoints. Então, nós tivemos as pacientes que tiveram intenção de tratamento, intention to treat, que foram consideradas as pacientes que receberam pelo menos maior ou igual a 1 dose do talazoparib, e as pacientes que realmente foram avaliáveis, que foram aquelas que receberam o tratamento em maior ou igual a 80%, né, do prescrito desde o início do tratamento até o momento da cirurgia.
O desfecho primário foi sobrevida livre de, resposta patológica completa, e os desfechos secundários, resposta patológica completa por uma revisão central, né, na população com intenção de tratamento, e também, também houve uma avaliação pelo investigador, o residual cancer burden para também intention to treat population, e a tolerabilidade e a segurança do talazoparib, tá? Além de eventos, né, em relação à sobrevida livre de eventos e sobrevida global. Acho interessante também a gente ressaltar sobre o que foi definido como resposta patológica completa, que era a ausência de doença invasiva tanto na mama quanto na axila, e em relação ao residual cancer burden, que também a gente sabe que é conforme também hoje nos reportes patológicos, a grande maioria das pacientes que foram submetidos à neoadjuvância, a gente tem o RCB para avaliar o quanto elas responderam ao tratamento. Bem, em relação às características da nossa população, né, como que houve a disposição desse trial, então, inicialmente foram screenados 192 pacientes, 131 elas acabaram falhando durante o screening, e as pacientes que entraram realmente no estudo foram 61. Então, nós tivemos um N de 61 pacientes, onde a população avaliável, então, que recebeu o tratamento em maior ou igual a 80%, né, desde o início do tratamento até o momento da cirurgia, foram 48 pacientes. Em relação às características desses pacientes, então, a grande maioria tinha uma idade mediana, né, média de 44 anos. Aqui também bastante interessante que quase 60% das pacientes eram pré-menopausadas. Nós tínhamos também a grande maioria apresentando uma mutação germinativa do BRCA1, e o estadiamento também mais inicial, né, estádio 1 ou 2. Quanto aos resultados de resposta patológica completa, então aqui a análise central, né, e a análise do investigador, nós tivemos números bastante parecidos. Para aquelas pacientes que foram as avaliáveis, né, que receberam mais de 80% do tratamento, obteve uma resposta patológica completa de quase 46%, e aquelas pacientes da intention to treat, foi uma resposta patológica atingida de 49%, o que foi bastante parecido na análise do investigador. Em relação ao residual cancer burden, também nós tivemos uma grande maioria das pacientes recebendo um RCB de 0, ou seja, com resposta patológica completa, e aqui nos outros, né, others, eles consideram as pacientes que acabaram progredindo o tratamento ou que tiveram que apresentar algum desvio de protocolo e tiveram que sair do protocolo. Em relação à exposição ao tratamento com o talazoparib, também foi algo que foi ressaltado durante a apresentação, que 90% das pacientes receberam a medicação por um período maior ou igual a 20 semanas, que eles consideraram um sucesso, né, em relação à exposição. E sobre os eventos adversos, nada diferente do que nós víamos em estudos prévios com talazoparib, então a fadiga, a náusea e a alopécia sendo dentre os eventos elencados como sendo os mais comuns, além da anemia. Em relação à modificação de dose, cerca de 33% das pacientes tiveram que interromper a medicação, né, tiveram que interromper as doses. Em relação à redução de dose mesmo, efetivamente, 39% das pacientes tiveram que reduzir a dose em algum momento do tratamento. E é isso, agora estou aberta às discussões e agradeço muito novamente a oportunidade. Joia, Cris. Combinar uma visita a Curitiba, essa cidade linda. Barrios, por favor, faz aí teus comentários e coloca os dois estudos em contexto, por favor. Bom, o estudo são dois estudos
obviamente não definitivos, são estudos de fase 2. Vamos começar com o primeiro, né, o durvalumab, na situação neoadjuvante. A grande contribuição desse estudo é, pela primeira vez, uma sugestão de benefício de sobrevida mais a longo prazo nesse grupo de pacientes, né, com resultados consistentes com o que a gente poderia esperar. O comentário aí que todos nós sabemos que a imunoterapia não funciona exatamente como a quimioterapia, e às vezes a gente tem na situação avançada pequenos ganhos ou uma diferença muito pequena ou inexistente até na sobrevida livre de progressão na doença metastática, com benefícios importantes em termos de sobrevida. Então, a curto prazo, a resposta poderá não ser a principal medida para avaliar o benefício da imunoterapia. Então, se a gente traduz esse tipo de conhecimento que a gente tem em doença metastática em vários tipos de tumores para a neoadjuvância em câncer de mama, a perspectiva poderia ser de que a gente pode ter, sim, um benefício, como tem sido demonstrado na resposta patológica completa, tá? Ou na resposta ao tumor, mas de forma muito interessante ter um benefício em sobrevida mais a longo prazo. E isto, obviamente, está sendo proposto pelo Guépard Nuevo. Então, do ponto de vista prático, esse é o que o estudo nos traz de mais positivos. Análises de pequenos subgrupos ainda são difíceis de fazer, mas tem muita coisa que se poderia dizer nesse sentido. Isto vai durar pouco, na minha opinião, né? O Guépard Nuevo, em termos disto aqui, porque a gente já sabe que o 522, né, disse em um press release de que já tem resultados positivos. E acabei a semana passada de revisar abstracts para a ESMO, a próxima ESMO, e o abstract do 522 vai ser um late breaking, tá? E provavelmente ser proposto que fosse dos para a sessão presidencial, uma das sessões presidenciais. Obviamente tem que ver o volume, a diferença, os valores da sobrevida, né, que já foram positivos na ideia inicial, na apresentação inicial, mas certamente a conclusão mais importante do Guépard Nuevo é que aponta para essa perspectiva, e se isso se confirma, né, de novo a gente entra na mesma situação que a gente estava conversando antes, na seleção de pacientes, né, de quem é que se beneficia, quem é que não se beneficia. E aqui a gente tem uma questão extremamente interessante, uma pergunta sem resposta. Nós sabemos que na doença metastática é muito claro que a seleção de pacientes por PDL1 se define um grupo de pacientes que tem mais e menos benefício com a imunoterapia. Isso não fica tão claro na doença inicial, tá? Nos dois estudos mais importantes que foram feitos, o Keynote e o Impassion 030, né, tanto os PDL1 positivos quanto os negativos se beneficiaram. Em menor grau, né, mas certamente houve benefício quando comparado com quimioterapia. Então, quimioterapia mais imunoterapia no grupo de pacientes PDL1 negativo também mostrou benefício. Então, do ponto de vista prático, né, acrescenta dificuldades em como selecionar esse subgrupo de pacientes. Tá? E, obviamente, o Guépard Nuevo não nos dá muitas informações nesse sentido. Uma coisa que eu não sei o que fazer é essa questão da janela de administração anterior. Não sei se isso vai ter um impacto importante, talvez só com algum outro estudo, tá? E biologicamente, embora tenha alguma justificativa para fazer isso, é algo que não tem uma reproduzibilidade no desenho da maior parte dos estudos, tanto que nem o Keynote do 522 quanto no Impassion 030 se usou esse tipo de estratégia. Então, acho que isso vai ficar provavelmente pendurado.
tá? Então, do ponto de vista do Gueparno, eu acho que essa é a informação mais importante, como a Cristina nos trouxe, tá? O estudo do Talazoparib é fantástico, né? A gente certamente seleciona, de novo, o mesmo conceito, pessoal. Nós selecionamos um grupo de pacientes com de todas as triplo negativas, as que têm BRCA positivo, né? E eventualmente temos um resultado absolutamente surpreendente e melhor. É suficiente 50%? Não, mas é semelhante ao que a gente tem com quimioterapia, né? Então, aqui a dúvida fica o que a gente faria se a gente colocasse quimioterapia em cima disso, tá certo? Se os resultados não poderiam melhorar mais ainda nesse subgrupo de pacientes que a gente sabe que tem um prognóstico melhor, né? Os pacientes com doença BRCA positivo tendem a ter uma melhor evolução em geral. Tá? A prova está no estudo Olímpia, que vai ser apresentado mais tarde. Os resultados desses pacientes, quando comparados, né, com os triplo negativos do CRIA-ITEX, têm um resultado enormemente melhor, tá? Porque a doença é uma doença diferente. São todas triplo negativas, né, mas eventualmente a doença é uma doença diferente. Então, do ponto de vista prático, esse conceito permanece. Tá? Uma das preocupações que eventualmente fica do estudo do MD Anderson é o fato que teve 16%, um número assim, Cristina, de progressão da doença durante o tratamento, tá certo? Tá? Isto chama atenção, biologicamente precisa de mais uma explicação, mas certamente é algo que tem que chamar a atenção de todo mundo e a gente ficar atento. Acho que isso não se pode justificar, né? Não, obviamente, esses pacientes foram tratados provavelmente com quimioterapia posteriormente, né? Mas certamente isso fala da necessidade de provavelmente combinar tratamentos para este grupo de tumores. Não sei se a gente vai ter condições de identificar um subgrupo específico de pacientes que poderão não precisar de nada mais a não ser o Talazoparib, né? Certamente essa é uma pergunta importante. Não sei se este estudo vai nos dar esse tipo de resposta. Certamente eles estão fazendo estudos moleculares para tentar identificar, né, marcadores nesse sentido, mas a não ser que alguma coisa muito óbvia aconteça, acho que a gente vai terminar tratando esses pacientes com químio e Talazoparib, né, para melhorar os resultados. Tá? Então, esses são os comentários mais ou menos. Outra coisa importante, vocês vejam que, mesmo com a dose convencional, 30% dos pacientes tiveram redução de dose, 30% dos pacientes ou 20% dos pacientes precisaram de transfusão sanguínea, coisas importantes nesse sentido. E como vai ser discutido posteriormente, tem a necessidade de ver o que vai acontecer nesses casos depois, né? E chama atenção a discussão aqui, que é uma pergunta que a gente vai fazer para a Maiana depois, por que 1 ano de Olaparib? Se 50% dos pacientes eventualmente têm uma resposta patológica completa e talvez não precisem de tratamento depois disso, né? Então, tem toda uma série de coisas que eventualmente isto são perguntas que a gente não tem resposta, que vão precisar de estudos específicos. Mas, assim, em conclusão do Neotala, eu diria que químio provavelmente vai entrar nessa situação, talvez imuno, tá? Mas certamente triplo negativos em doença inicial vai precisar de mais tratamento que não só o inibidor de PARP, né? E, obviamente, essas outras questões mais metodológicas na interpretação que eventualmente nos ajudam a desenhar o melhor tratamento desses pacientes. Joia, muito bom, Barrios, Cris. Eu acho que para a gente não passar para ultrapassar o tempo, acho melhor a gente passar agora então para a Maiana. Mas deixa a Cristina fazer algum comentário antes, 2, 3 minutos, tá? Temos tempo. Cris. Quer comentar algo que o Barrios falou, Cris? Eu acho que algumas coisas aqui são legais. O Dr. Barrios cobriu super bem todos os 2 estudos, mas algumas coisas acho que são legais de serem discutidas, que foi algo que incomodou bastante durante a apresentação
do que Par Novo em relação ao tamanho da amostra, né? Acho que é bem importante ressaltar que é um estudo pequeno e, como o Dr. Barrios falou, eu acho que é um estudo mais provocativo do que vai trazer uma mudança de conduta, ainda mais com o Keynote 522 aí já vindo na curva aí para mostrar bons resultados para nós. O que me incomoda um pouco é que a gente está redimensionando a questão da resposta patológica completa. Então, o estudo que inicialmente nos traz como desfecho primário algo negativo, né, que foi a resposta patológica completa, e depois se traduz em benefício de sobrevida. Isso acaba né, trazendo algum desconforto, assim, inicialmente, porque esses pacientes, só na tortura de dados ali, da análise de subgrupo, que a gente viu realmente um benefício daquelas que receberam durvalumab em resposta patológica completa, o que não aconteceu no estudo como um todo. E eu gostaria que, talvez, o Dr. Barrios ou o Romu mesmo tecessem algum comentário sobre isso. Em relação ao talazoparib, eu acho que é isso mesmo, a gente tem cada vez mais a intenção de personalizar e nos tornarmos melhores para distinguir o melhor tratamento para as nossas pacientes, e eu acho que o caminho principalmente para a doença triplo negativa está sendo né, está sendo entender a doença, entender qual paciente vai derivar maior benefício de tratamentos menos tóxicos, lembrando que o próprio talazoparib não foi um tratamento com ausência de toxicidade, como o Dr. Barros trouxe também. Algumas pacientes necessitaram de transfusão sanguínea e também precisaram sair do estudo por algum motivo, e o que mais nos intriga realmente foram as que tiveram progressão de doença. Mas eu acho que é um estudo que traz, tanto é que ele está sendo seguido, né? O Neotala está sendo seguido como estudo fase 3, para que possa nos trazer mais respostas em relação às nossas dúvidas quanto ao inibidor de PARP no cenário mais precoce. Joia. Barrios, quer falar alguma coisa? Eu acho que eu concordo, assim, só que, obviamente, qualquer análise mais detalhada, né, o benefício do Durva parece ter sido simplesmente pela administração do Durva, né, em geral, quando tu bota todos os grupos juntos, né, não só necessariamente nos PCR positivos, mas do ponto de vista prático é um estudo pequeno que precisa, né, obviamente, ser confirmado, né, nessa situação, tá? E, na prática, tem que lembrar aquilo que eu mencionei no início, de que talvez a resposta seja só uma das possíveis formas de beneficiar a paciente, né? E a imunoterapia talvez tenha mais benefício, seja mais importante em termos de efeito de sobrevida a longo prazo, tá certo? Eu costumo dizer, assim, só para terminar isso aqui, se a gente considerar a imunoterapia, tá, como uma droga, tá, em geral, conceitualmente, nós temos que lembrar que, eventualmente, a imunoterapia ela tem algumas características que, eventualmente, outras drogas têm, como ela é muito específica, tá, é dirigida especificamente. Mas tem uma característica que nenhuma outra droga que a gente já desenvolveu até agora tem, que é a memória. A imunoterapia, né, ela eventualmente pode fazer um efeito no sistema imunológico e gerar memória. Nenhuma das nossas outras drogas eventualmente tem essa capacidade. Então, a perspectiva de que possa haver um benefício a longo prazo é algo que certamente tem que ser levado em consideração. E talvez estes sinais que a gente tem possam ser interpretados dentro dessa ótica. Joia. Então, só para dar 30 segundinhos de comentários, eu acho que o Impassion 130 e o 131 já estavam mostrando para a gente que taxa de resposta nem PFS são os melhores desfechos em imunoterapia. Sem dúvida, sobrevida global é o que a gente deveria estar procurando desde o começo. Taxa de resposta patológica completa segue a mesma lógica, e eu acho que a gente continua errando em usar taxa de resposta completa para escalonamento de tratamento. A gente deveria estar olhando isso para descalonamento de tratamento. O que está sendo feito agora com HER2, com Compass HER2, de
descalonar, porque o que eu estou mais curioso do Neotala é saber quão bem as pacientes que tiveram resposta patológica completa vão ficar no longo prazo, que a gente poderia estar evitando o ACT para 50% das pacientes. Então, acho que isso daí é muito importante. E talvez, como o Barros falou, tirar a quimioterapia e adicionar imuno, por exemplo, com o talazoparib, assim como outras drogas. Então, teve um estudo muito interessante do I-SPY2, que é o Taxol com o pembrolizumab. Foi negativo, mas teve a mesma taxa de resposta completa de ACT. Então, já conversei com o Barros uma vez que a gente poderia tentar oferecer algum tipo de estudo combinando um biomarcador melhor para neoadjuvância e imunoterapia com uma quimioterapia apenas. Então, acho que a gente deveria estar tentando descalonar o tratamento e não escalonar o tratamento no cenário neoadjuvante. Bom, vamos passar agora para o último bloco, o bloco da doutora Maiana Lopes, que é nossa colega de Salvador, Clínica Amo. Obrigado de novo, Cris. Vamos lá, Maiana, um abraço. Então, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a Romualdo pelo convite e dizer da minha honra em participar de uma discussão aqui do GBCAM com o Dr. Barros, com a Daniela. É uma honra estar aqui. Então, me coube apresentar dois estudos que eu acho que foram dois estudos muito importantes dessa ASCO. O primeiro apresentado por doutora Ingrid Maier, que é uma brasileira, né, que está lá nos Estados Unidos, no Vanderbilt. E o segundo estudo, que é a cereja do bolo, como a gente tinha comentado anteriormente, que é o Olimpiar, que foi o estudo da sessão plenária. Vou começar com o estudo de doutora Ingrid. Foi um estudo fase 3, que avaliava o papel de quimioterapia baseada em platina versus capecitabina naqueles pacientes com doença residual pós-quimioterapia neoadjuvante no contexto do triplo negativo, né? Então, as pacientes eram tratadas com quimioterapia neoadjuvante, quem tinha doença residual era randomizado para receber platina versus capecitabina. Então, nós sabemos que, assim, hoje a quimioterapia neoadjuvante para os pacientes triplo negativo é quase que para todas, né? A gente indica para quase todo mundo. E nós sabemos que a correlação que a doença residual tem com prognóstico. Então, quanto maior o volume de doença residual, pior o prognóstico dessas pacientes. O primeiro estudo que tenta agregar para essas pacientes alguma quimioterapia a mais ou algum tratamento a mais para poder tentar melhorar esses desfechos foi o CREATE-X, que é um estudo asiático, né, que incluía pacientes com triplo negativo, mas também pacientes com hormônio positivo, pós-neoadjuvância com antraciclina e taxano, na maioria delas, inclusive, com alto volume de doença residual. 58% tinha doença residual graduada como 2 ou 3, como Cristina explicou anteriormente. Essas pacientes eram randomizadas a apenas observação, que era o padrão à época, versus capecitabina numa dose que não usamos aqui rotineiramente. Parece que os asiáticos eles toleram melhor mesmo fluopirimidina. Eles usavam na dose de 1.250 miligramas por metro quadrado por 6 a 8 ciclos. E o que esse estudo mostrou foi um benefício em sobrevida livre de doença em torno de 14%, e dentro do cenário do triplo negativo, um benefício de sobrevida global em torno de 8,5%. Então, passou a ser a terapia padrão. E por que platina? E por que ela tentou avaliar os pacientes do subtipo basal? Nós sabemos que o subtipo basal, eles são, de fato, quem tem o pior prognóstico dentro dos triplo negativos, e eles são mais sensíveis à platina. A gente já tem dados anteriormente sobre isso. E por que a platina? A platina, ela é, de fato, uma droga ativa nessas pacientes. A adição da platina na neoadjuvância, no esquema padrão, contra a ciclina e taxano, ela aumenta as taxas de resposta patológica completa em torno de 10%, mas às custas de alguma toxicidade. E o benefício disso a longo prazo nós ainda não conhecemos. Ela desenhou um estudo que incluía pacientes com estadio clínico diagnóstico triplo negativo em 2 ou 3, que eram submetidas à quimioterapia neoadjuvante com taxano, com ou sem antraciclina, então as pacientes poderiam receber esquema sem antraciclina, e que apresentavam pelo menos 1 centímetro de tumor residual na mama, pós-quimioterapia neoadjuvante. Todas essas pacientes, elas tinham a doença residual analisadas pelo PAN50 e eram divididas em subtipo basal e subtipo não basal. Foram incluídas 410 pacientes, sendo que dessas, 308 pacientes eram do subtipo basal. Elas eram randomizadas
para receber carboplatina com AUC de 6 ou cisplatina com 75 miligramas por metro quadrado a cada 3 semanas, era a escolha do investigador. E, inicialmente, o braço era controle, era observação, só que depois da apresentação do CreateX, o braço controle passou a ser capecitabina, numa dose, que é a dose que nós habitualmente usamos no cenário metastático, é a dose de 1.000 miligramas por metro quadrado, apenas 6 ciclos nesse caso. Esses pacientes, eles eram estratificados de acordo com o diagnóstico, com o estágio clínico ao diagnóstico, o tamanho do tumor residual, carbo versus cisplatina, uso ou não da antraciclina, e se essas pacientes faziam ou não radioterapia. Lembrando que a radioterapia, assim como o CreateX, elas poderiam se fazer antes de iniciar a carbo ou a capecitabina, ou depois do final da quimioterapia. E era indicada sempre nas pacientes com cirurgia conservadora, como usualmente nós indicamos, e na mastectomia em tumores maiores que 5 centímetros ou na presença de 4 linfonodos positivos ou mais. O objetivo primário era avaliar sobrevida livre se a sobrevida livre de doença invasiva era melhor no cenário das pacientes tratadas com platina versus a capecitabina adjuvante. E objetivo secundário, sobrevida global, sobrevida livre de recorrência, segurança, né, eventos adversos, a prevalência do subtipo basal e também avaliar a sobrevida livre de doença invasiva naquelas pacientes do subtipo não basal. Esse estudo foi interrompido, e por isso foi apresentado precocemente, após a 5ª análise interina, considerado fútil, né, um estudo fútil por conta do número de eventos que já existiam nessa época e por uma toxicidade maior do braço da platina, que eu vou mostrar para vocês. Então, não havia nenhuma diferença entre os dois grupos dos pacientes, eles foram muito semelhantes, né? E levando em consideração as características tumorais, a maioria tinha um tumor de alto grau, a maioria era clinicamente um T2, com o estadiamento linfonodal N0 ou N1, de pós-quimioterapia neoadjuvante, o tamanho médio do tumor era aproximadamente 2,5 centímetros das pacientes, então não sobrava pouco volume, né? Então eram de fato, doença de alto risco mesmo, né? Sobrava muita doença. Quase mais de 50% das pacientes sobravam doença linfonodal, inclusive. E o que o estudo mostrou, numa mediana aproximadamente de 20 meses, foi que não havia diferença em sobrevida livre de progressão. Na verdade, assim, tinha um desfecho pior no braço da platina, foi 42% versus 49%, com uma taxa de eventos muito maior no braço da platina. E esse estudo também mostrou que o subtipo de fato basal era um subtipo de pior prognóstico, ele confirmou isso, e não havia diferença de acordo com o subtipo, a adição ou não da platina, desmistificando aquilo que a gente falou anteriormente, que talvez a platina fosse mais efetiva no subtipo basal. Não houve também diferença em sobrevida livre de recaída ou sobrevida global nessas pacientes no segmento de 3 anos, então, mostrando que não tinha nenhum benefício em adicionar platina nessa população. Quanto a evento adverso, são 2 drogas que nós já usamos usualmente, e o que se mostrou no estudo foi que a toxicidade é esperada. A carboplatina com a toxicidade hematológica muito maior, e a capecitabina com diarreia e síndrome Mont-Pé, como a gente vê na prática. Em conclusão desse estudo, então, a platina ela não é superior à capecitabina na melhora de sobrevida livre de doença invasiva, independente do subtipo intrínseco. Houve uma taxa maior de eventos nesse estudo. Se você vê a taxa de recidiva nessas pacientes foi bem maior em comparação ao CreateX, como eu vou mostrar na frente. E a maioria dessas pacientes com doença residual era do subtipo basal, pelo PAN50. A taxa de toxicidade foi semelhante nos 2 braços, e a platina houve toxicidade hematológica mais grave. E o que a gente tem que levar em consideração desse estudo é que ele de fato seleciona um subgrupo de maior alto risco. Dessas pacientes, 40% a 50% recaem em 1 a 2 anos. Ela define o papel adjuvante da platina, na verdade, define que a platina não tem papel na adjuvância nessas pacientes. A gente precisa compará-la ao CreateX, né, mas levando em consideração que é uma população totalmente diferente, etnia, a dose foi diferente do CreateX, a dose foi a dose de 1.000 miligramas, a duração da terapia também
foi menor no estudo do ECOG, e não houve avaliação molecular no CreateX, ou a gente não conhece essa avaliação. Diante de todos os comentários anteriormente, né, o que vai trazer esse estudo, acho que de maior impacto para nós, é que ele formou um biobanco, né, com esses tumores residuais dessas pacientes, e existem várias outras análises translacionais em andamento, então acho que ele vai tentar responder várias dessas perguntas que a gente tem hoje. E a gente precisa aguardar os estudos de adjuvância nessas pacientes pós-neoadjuvância com doença residual. Nós temos vários estudos importantes em andamento. Tem o ASPIRA, que é a imunoterapia com sacituzumab e govitecan, que se mostrou bem efetivo no cenário metastático. O PERSEVERE, que é um estudo muito interessante, como o Dr. Barros e o Romualdo comentaram anteriormente, ele tenta avaliar o DNA circulante nas pacientes, né, tumoral circulante, e tenta estratificar essas pacientes baseado no que ele vê em terapias alvo. Então, eu acho que é o futuro, o desenho dos estudos vai ser assim, né, a gente tentando selecionar as pacientes de acordo com o perfil molecular. E um outro estudo que avalia platina adjuvante, mas no cenário adjuvante, são pacientes operadas que vão fazer a antraciclina e taxano versus antraciclina taxano com adição de platina. O estudo já foi publicado, então a gente tem como acessar as principais informações do estudo. E a cereja do bolo, né, para fechar nossa noite, foi o estudo mais importante para nós que fazemos câncer de mama nessa ASCO, que foi o Olympia, é um estudo apresentado por Dr. Tucci, lá de Londres, é um estudo bonito, fase 3, grande, a população dele é uma população restrita, né, o BRCA, pacientes com mutação do BRCA é uma condição rara, então é um estudo fase 3, multicêntrico, randomizado, que comparava o uso adjuvante do olaparib pós quimioadjuvante ou quimio-neoadjuvante em pacientes com mutação no BRCA e com câncer de mama HER2 negativo inicial. Então, o racional do estudo, nós sabemos que os inibidores de PARP, eles agem por meio de letalidade sintética nos pacientes que têm deficiência de recombinação homóloga, né, em pacientes com mutação no BRCA1 e 2. Mutações na linha germinativa do BRCA1, elas aumentam proporcionalmente o risco de desenvolver câncer triplo negativo nas pacientes, e no BRCA2 ela aumenta o risco de câncer receptor hormonal positivo. O olaparib, que é a droga do estudo, ele é um inibidor de PARP já aprovado para múltiplas indicações, incluindo câncer de mama, HER2 negativo metastático, câncer de ovário no cenário em várias, né, condições já, e para o câncer de próstata e câncer de pâncreas associado à mutação no BRCA. E esse estudo, ele compara a eficácia e a segurança do olaparib versus placebo nas pacientes com mutação do BRCA e com condições de alto risco que eu vou explicar para vocês. Então, o estudo, as pacientes, elas eram submetidas a um teste genético local ou análise no laboratório central. Essas pacientes, elas tinham que ter uma mutação germinativa patogênica ou provavelmente patogênica no BRCA1 ou 2, ter HER2 negativo, receptor hormonal positivo ou triplo negativo, com estadio clínico inicial de 2 ou 3, ou com doença residual pós-quimioterapia neoadjuvante. No cenário, no grupo neoadjuvante, as pacientes com doença triplo negativa, elas precisavam ter ausência de resposta patológica completa, e naquelas pacientes com hormônio positivo, elas tinham que ter ausência de resposta patológica completa e um CPS plus EG, não sei como é que pronuncia isso, nesse score, que leva em consideração critérios clínicos, critérios patológicos, o grau nuclear e o receptor de estrógeno. Essas pacientes, elas precisavam receber quimioterapia neoadjuvante pelo menos 6 ciclos, seguido de cirurgia e radioterapia quando indicado. O grupo adjuvante, as pacientes com tumor triplo negativo, elas precisavam ter um tumor, pelo menos um tumor maior que T2 ou axila positiva, e naquelas pacientes com hormônio positivo precisavam ter pelo menos 4 linfonodos positivos. Essas pacientes faziam cirurgia, seguido de químio e radioterapia, e a partir daí eram randomizadas a receber olaparib versus placebo. Foram 1.836 mulheres, então um número grande de pacientes com mutação no BRCA. Elas foram estratificadas de acordo com o receptor hormonal, se foi quimioneo ou quimioadjuvante, e se receberam ou não quimioterapia baseada em platina. As pacientes que tinham hormônio positivo, elas poderiam receber terapia endócrina
concomitante ao olaparib ou ibifosfonato, e aquelas pacientes que sem resposta patológica completa, elas não poderiam receber Xeloda adjuvante concomitante ao olaparib, ou seja, essas pacientes não receberam Xeloda para doença residual. O objetivo primário foi intervalo livre de doença invasiva, objetivo secundário, intervalo livre de doença à distância, sobrevida global, outros tumores associados ao BRCA, qualidade de vida e segurança. Os grupos também foram muito parecidos, a maioria deles foi BRCA1, em torno de 70% nos dois grupos. Quanto às características do tumor, mais de 80% eram triplo negativo, pré-menopausa, como a gente vê na prática, né? E a maioria dessas pacientes, elas na verdade, foi bem equilibrado o grupo de neoadjuvância e adjuvância, e a maioria recebia quimioterapia baseada em taxano e antraciclina. Cerca de 26% apenas recebeu quimioterapia neoadjuvante com platina. Aqui é só mostrando o estadiamento dessas pacientes, que, então, assim, a maioria dessas pacientes era, no cenário adjuvante, era estágio clínico 2, e naquelas pacientes, a maioria tinha uma doença residual menor que 2, ou entre 3 e 4 no máximo. E esse estudo foi, assim, muito bom de ver, né? Um benefício que dá para a gente ver na curva. Normalmente, a gente vê aquelas curvas muito próximas quando a gente vê essas curvas de adjuvância. E nesse estudo, a gente viu aí um benefício em torno de 8,8%, com hazard ratio de 0,58. Então, o estudo foi positivo para a sua análise inicial, né? Para o seu objetivo inicial, que foi sobrevida livre de doença invasiva. Quando recaía essas pacientes, na maioria das vezes era com recorrência à distância, então a paciente era com metástase à distância, né? Quando a gente vai ver sobrevida livre de doença à distância, o benefício é confirmado também, em torno de 7,1%, com hazard ratio de 0,57, e com significância estatística, mas os dados de sobrevida global ainda são imaturos. Apesar de um número maior de eventos no braço placebo, essa diferença não é estatisticamente significativa. Então, tem uma tendência de benefício de sobrevida global para o olaparib, mas ainda é muito precoce para a gente avaliar. Quando analisamos os subgrupos, o benefício ele é para todos os subgrupos, incluindo quimioterapia adjuvante e neoadjuvante, e com platina ou não. Mas parece que para aquelas pacientes que fizeram platina na neoadjuvância, essas pacientes não tinham benefício tão grande, mas é um N bem menor do que daquelas que não fizeram neoadjuvância. Eu até queria depois discutir, eu não coloquei nas perguntas, é que para ovário a gente sabe que as pacientes que fazem platina, elas podem levar a uma mutação de resistência aos inibidores de PARP. Então, acho que vale a pena a gente discutir isso, trazer o que a gente já aprendeu com outros tumores para aqui. E não há diferença entre BRCA1 e BRCA2 também. Quanto a evento adverso, não houve nenhuma grande novidade, o olaparib a gente já usa no cenário metastático, foi uma droga relativamente bem tolerada, com eventos grau 3 ou mais raros. A maioria das vezes, o olaparib, como o Cris já mostrou aí, que é uma condição da classe, né? O talazoparib também fazia anemia, assim como o olaparib, 9% das pacientes, elas precisaram de transfusão. Não houve piora de qualidade de vida com a adição do olaparib, então as pacientes, elas não relatavam piora de qualidade de vida com sintomas da doença, com os efeitos do remédio. E o que se conclui com esse estudo é que o olaparib ele melhorou significativamente o intervalo livre de doença, né, para as pacientes com câncer de mama, HER2 negativo, com mutação no BRCA, um ganho de 8,8%. Também melhorou a sobrevida livre de doença à distância, não houve diferença de sobrevida global nessa análise, apesar de menos mortes no grupo do olaparib. A toxicidade ela foi limitada e manejável e não afetou a qualidade de vida dessas pacientes, e traz que o sequenciamento genético para essas pacientes, para avaliação do BRCA, hoje é um biomarcador fundamental para as pacientes com câncer de mama inicial de alto risco, pelo menos. Então, eu acho que isso é um dos grandes pontos desse estudo. O que a gente tem em aberto, como o Dr. Barros já comentou, qual é a segurança a longo prazo da adição dessa droga na adjuvância, se o tempo de duração é o ideal de 1 ano, e como a gente vai lidar com esses dados do Olimpiar com os outros estudos, com o CREATE-X, que é o que a gente tem hoje, para essas pacientes com doença triplo negativo, com doença residual pós-quimioterapia neoadjuvante,
para os dados do Keynote, que a gente está esperando aí agora, que vai ser confirmado nessa ESMO, estudos de imunoterapia adjuvante que estão em andamento, e para aquelas pacientes com hormônio positivo, o estudo do inibidor de ciclina adjuvante, que mostrou benefício, e nós estamos esperando dados mais maduros. As perspectivas dos inibidores de PARP, eles são... Parece que, assim, é uma terapia-alvo mesmo para essa população, então, eles funcionam na neoadjuvância, que Cris mostrou aí, e pode ser uma chance de diminuir o tratamento dessas pacientes. Já se fala em avaliar para quimioprofilaxia, né, para um tratamento preventivo, mas eu acho que é uma droga com muita toxicidade para se pensar nisso. Combinação com outras terapias, e aí, como o Romualdo citou, tem vários estudos em andamento associando, inclusive, a imunoterapia, e identificar quais outros grupos poderiam se beneficiar com o olaparib adjuvante. A gente já viu para ovário que os pacientes que avaliam deficiência de recombinação homóloga já têm benefício, outras mutações que a gente já viu que tem benefício no cenário metastático, como a mutação do PALB2, e se ele tem ou não a aplicação nas mutações somáticas em BRCA, como já tem, por exemplo, em ovário também. Esse estudo também já foi publicado inclusive antes da plenária, normalmente é concomitante, né? E aí nós já fomos para a plenária sabendo os resultados. Então, eu agradeço novamente o convite e estamos agora abertos à discussão. Joia, Maiana, parabéns pela apresentação. Doutor Barrios, por favor, com a palavra. Bem rapidinho, assim, eu acho que do ponto de vista do estudo da Ingrid, né, o que fica para mim, obviamente, que é dois aspectos que a capecitabina deve continuar sendo o que a gente considera nesse tipo de situação, mas eu queria ressaltar o prognóstico muito ruim dessas pacientes, né? Vocês vejam que em 2, 3 anos, 50%, 40% dos pacientes têm doença metastática, tem recorrência, né? E isso aí é muito ruim para esse grupo de pacientes. Então, eu acho que eu discordo um pouquinho. Eu entendi o conceito que o Romualdo colocou anteriormente do descalonamento da resposta patológica, né? Eu ainda na doença triplo negativa estou querendo dar mais tratamento para essas pacientes, tá? E eu ressalto um detalhe na doença HER2 positiva, que talvez tenha sido discutido, foi discutido semana passada, correto? Aqui nessa sessão. Foi aqui. Se vocês veem o ADAPT, por exemplo, e comparam neoadjuvância com trastuzumab e pertuzumab sozinho, dá 30 e poucos % de resposta patológica completa, tá? Se vocês colocam, num estudo pequeno, tudo que vocês queiram, colocam paclitaxel nessa combinação, a resposta patológica completa vai para 90%. Tá bom? Então, para vocês verem que, eventualmente, mesmo que a gente valorize tratamento dirigido, né, valorize a seleção de pacientes, valorize, né, esse tipo de biomarcador, né, a quimioterapia, na minha opinião, ainda tem um efeito extremadamente importante na maior parte destes pacientes. E se isso é verdade em HER2 positivo, e a gente vai evoluir mais nessa área, né, imaginem na doença triplo negativa, tá? Então, por isso que eu disse que no talazoparib, por exemplo, a minha tendência seria acrescentar químio para ver se a gente sai de 50% de resposta patológica completa e chega a 70%, 80% de resposta patológica completa. Aí, eventualmente, pode-se começar a pensar em fazer algum tipo de descalonamento. Então, o primeiro conceito aqui é que capecitabina, nem vou falar das platinas aqui, que certamente foi um fracasso nesse estudo, a capecitabina se impõe nesse sentido, mas mesmo assim com resultados ainda muito aquém do que a gente gostaria nesse subgrupo de pacientes. Tá? E o Olímpia tem vários recados que são importantes em pouco tempo aqui. O primeiro deles é o fato da seleção de pacientes. Voltamos a falar do mesmo assunto. Tu seleciona esses pacientes, é fundamental selecionar esses pacientes. Vejam, dentro do grupo triplo negativo, como esses pacientes foram melhor, né?
do que os estudos no CRIA-ITEX e melhor do que no estudo da Ingrid, né? Então, do ponto de vista das curvas estão acima, o braço controle, né, num grupo de pacientes de muito alto risco foi 88%, né? Então, é um grupo de pacientes muito importante da gente identificar. E, fundamentalmente, essa identificação tem que passar pelo fato de que a gente tem um benefício de familiares que vão ser identificados nessa situação. Então, a gente tem que falar cada vez mais que essa testagem tem que ser feita, e eu nem me animo a dizer que tem que ser universal, mas se a gente somente começar a fazer a testagem naquelas pacientes que a gente sabe que tem que ser testadas de acordo com os critérios clássicos, nós já vamos estar beneficiando um monte de pacientes nesse sentido. Então, certamente a testagem é a coisa mais importante que o Olímpia, né, do ponto de vista de diagnóstico, está fazendo. Em relação ao benefício, o benefício é absolutamente importante, né? E vocês vejam como a Maiana mostrou, né, que as curvas se separam do primeiro mês. No primeiro mês já tem diferenças entre as duas curvas, né? Então, isso aí fala da eficácia do tratamento, né? Claro que tu compara com nada, né? Com placebo, né? O ideal seria, talvez, botar capecitabina para responder uma das perguntas que a Maiana fez no final, né? Mas, certamente, o benefício é extremamente positivo nesse sentido, né? E eu acho que é inquestionável. 8% de benefício é o que a gente normalmente tem quando se introduziu trastuzumab, a quimioterapia, tá? Quando se eventualmente... São diferenças que fazem muita diferença em termos de resultados. Então, certamente isso aqui deve mudar a prática clínica. Entretanto, também como a Maiana mencionou, é fundamental a gente acompanhar mais longo prazo esses pacientes e ver da possibilidade de toxicidades a longo prazo e da sobrevida, que certamente, se esses resultados se mantêm, é muito difícil tu não ter uma vantagem de sobrevida, né, com esse tipo de tratamento. Se tu consegue manter esses pacientes sem recorrência, né, esses pacientes vão recair, vão morrer rapidamente, né? A sobrevida é menor a 2 anos, então certamente deverá haver um benefício de sobrevida. E a extensão desses dados a pacientes que têm PALB-B2, por exemplo, que têm um risco de câncer de mama semelhante e que têm evidências que também também são semelhantes às que do BRCA1 e BRCA2. A extensão a outros pacientes com alterações de reparo que a gente não sabe direito como medir. Tá? Então, são todas coisas importantes nesse sentido. Um detalhe que eu vou deixar só para conversar, e aí o que eu gostaria de comentar com vocês, talvez amanhã primeiro, tá? É se ela acha que os pacientes com doença receptor hormonal positivo também têm que ser têm que ser tratados da mesma maneira. Ou se tu separaria os triplo negativos desse grupo. Nós temos uma terapia-alvo para as pacientes com receptor hormonal positivo muito eficiente, muito eficaz, e que é a hormonioterapia, né? Só que eu acho que a gente não tem como poupar essas pacientes do benefício. Quando avaliado ali dos receptores hormonais, tá certo que foi um N menor do que o triplo negativo, mas quando foi avaliado, houve benefício na população geral. Já vi um comentário do senhor em relação ao benefício do Xelod adjuvante, por exemplo, que foi positivo na população geral, maior no cenário do triplo negativo, e a gente não usa, né? A gente esquece que foi positivo. Eu acho extremamente importante, tá certo? Eu acho que cada um tem que olhar as curvas do Forest Plot, do CRIA-ITEX e do Olímpia, e tomar essa decisão, porque aquilo, na hora do CRIA-ITEX, né, primeiro não se acreditava no resultado, né? Então se selecionou só os triplo negativos que eram o que tinham resultado óbvio, tá? E se deixou o grupo de pacientes com receptor hormonal positivo fora, tá? Não é exatamente a mesma coisa, né? Mas o raciocínio aqui é, no mínimo, semelhante, e eu desafio, né, que isto talvez mereça uma discussão um pouco mais profunda.
Não sei o que tu acha, Cristiano. Está muito quieto aqui na discussão. Eu concordo, eu acho que, assim, se a gente olhar a análise de subgrupo do Olímpia, o receptor hormonal positivo, ele não se beneficiou tanto quanto o triplo negativo. Porém, a gente sabe que a gente precisaria de uma população bem maior aí, para a gente observar algum benefício. Como o senhor disse, eu acho que é uma discussão longa, que de repente a gente espera até amanhã aqui, Talvez mas... um segmento maior, né? Porque o hormônio positivo a gente sabe que quando recai mais tardiamente. Talvez a gente vá ver isso mais na Exatamente. frente. E aí falta mais dados maduros do estudo para a gente tirar grandes conclusões. O meu ponto aqui assim, é como a gente analisa coisas parecidas em estudos diferentes de forma completamente distinta, tá certo? E que outros elementos fora da análise específica, né, crítica, eventualmente se colocam em cima da mesa nesse sentido. Talvez porque o estudo foi asiático e não foi, né, analisado da mesma maneira. O que tu acha, Cristina ou Romualdo? O que vocês acham disso? Eu vejo com um pouco mais de crítica a população receptor hormonal positivo no Olimpiá, visto que nós temos um estudo bastante semelhante, né? Semelhante que eu quero dizer na população analisada, que foi o Monarquie. E eu tendo a, hoje, dar uma preferência a essas pacientes que são da mesma forma selecionadas, né? O critério de seleção do Olimpiá e do Monarquie, eu tendo a oferecer o inibidor de ciclina para essas pacientes em detrimento do inibidor de PARP. Mas também eu estou fazendo uma extrapolação total, né, de dados, estou comparando 2 estudos, enfim, a gente também está aguardando dados mais robustos de sobrevida global do Monarquie, mas eu vejo como a população receptor hormonal positivo uma população bastante diferente que deve ser analisada. Entendo também o benefício do guarda-chuva ali, né, da mutação em si, e a gente tentar tratar essa mutação como uma terapia-alvo. Mas, não sei, eu tenderia a ser um pouco mais crítica a essa população do Olimpiá. Romualdo, o que tu acha? Está no mudo. Tem o microfone. Entendo a crítica, Barrios, e concordo, acho que a gente tem os nossos preconceitos, né, e os americanos e os europeus, que de uma maneira geral ditam conduta mundial, têm os preconceitos deles, sem dúvida o Createx é alvo de preconceito. Acho que tem 2 problemas muito importantes também no Createx. Um, que não é simplesmente o fato de ser oriental, é que a gente sabe realmente que a dose da capecitabina que eles conseguem fazer é muito maior, tem essa questão, e a gente não consegue fazer essa dose, então tem essa crítica. E a outra crítica importante, junto com a questão metodológica, é que como o estudo foi interrompido precocemente, provavelmente o que a gente vê de resultado é um pouco avitário, vamos dizer assim. Tem benefício, mas o benefício provavelmente não seria tão grande se a gente tivesse continuado o estudo como ele foi desenhado. E um outro detalhe importante é que a população de hormônio positivo do Createx são quase 700 pacientes. Então, é uma população bem grande, e mesmo assim a gente não conseguiu ver um benefício razoável ali. Então, não foi porque só foi 100, 200 pacientes. Agora, a minha dúvida maior, na verdade, é entre o Monarquie e o Olímpia. E aí eu queria também ouvir tua opinião, porque, assim, nesses 2 estudos, essa população é totalmente superponível, né? Então, é basicamente os mesmos pacientes que entrariam no Olímpia, entrariam no Monarquie. E o problema do Monarquie é que a gente tem 2 estudos de palbo negativos. Se a gente só tivesse o Monarquie, já teria sido mudador de prática. Mas como a gente tem esses 2 de palbo, está todo mundo aguardando mais tempo, e também o Nathalie vai ajudar a gente. O que você acha sobre o Monarquie e o Olímpia? Eu acho que são 2 populações muito diferentes. E como eu disse antes,
nós precisamos de mais dados, né? Nós estávamos conversando hoje de tarde aqui na clínica, na discussão de casos, o que acontece com as pacientes BRCA mutadas, né, versus a não mutadas em relação ao receptor hormonal positivo e se elas têm ou não uma melhor resposta ou uma diferente evolução. A gente tem mais dados, eu pelo menos tenho mais dados do ponto de vista de quimioterapia, tá certo? Né? Nesse grupo de pacientes BRCA1 e 2, né, eventualmente tem uma melhor evolução. No Monarchie, todas as pacientes, 95% das pacientes fizeram quimioterapia, tá? E eventualmente uma proporção importante delas falhou a quimioterapia, certo? Então, eu não sei se o grupo BRCA1 e 2, né, se comporta exatamente da mesma maneira, tá? Então, para mim, é uma pergunta que certamente não tem resposta. O ideal seria que talvez a gente visse no Monarchie quantas pacientes eram BRCA mutadas, certo? E ver se esta população tem um comportamento diferente ou não, tá? No CRIATEX, eu tenho certeza que não tem essa informação. Nós não vamos saber o que acontece com as pacientes BRCA mutadas com capecitabina analisando o CRIATEX, tá? Certo? Porque eles não têm mais material para fazer esse tipo de análise, tá? Isso já foi solicitado há tempo já, tá? Para ver o que se poderia fazer. E esses dados não existem. Agora, no Monarchie, isso são dados que vão aparecer. Só que é um grupo muito pequeno de pacientes. Não se esqueçam que para fazer o Olímpia, eles tiveram que screenar 14 mil mulheres. Certo? Imaginem, né? 14 mil mulheres screenadas para tu fazer um estudo como esse, né? Então, nós estamos falando do subgrupo muito pequeno das pacientes com câncer de mama nesse cenário, né? Que além do risco clínico, tem uma alteração molecular específica que separa elas das outras. Então, eu concordo que eventualmente é um grupo diferente. Eu não sei se o comportamento biológico, né, será diferente ou não, tá? Mas o Monarchie tem condições de analisar e nos dar alguma sugestão nesse sentido. Mas concordo que essa é uma pergunta, para mim, completamente em aberto. Eu realmente não saberia. Vou ter que me enfrentar a essa situação para dizer o que eu recomendaria para uma paciente nesse sentido. Tá? A gente vai ter que encerrar aqui, que já são 8h41, mas só para perguntar, e a Solange perguntou, então cada um vai ter que votar. Paciente N2, hormônio positiva, fez Quetenel, N2, Cris, Cristiano, Barrios e Maiana. Abema ou Olaparib, se tivesse tudo aprovado? Fez químio. Por hora eu faria Abema. Barrios? BRCA mutada. Essa é a minha pergunta. BRCA mutada. Como eu apresentei o estudo, eu vou defender a droga do estudo. Eu faria Olaparib. Eu acho que é uma forma de selecionar essa paciente. Eu acho que não tem resposta, né? Mas eu acho que talvez a perspectiva de usar o Olaparib nessa paciente me agradaria mais com os resultados que a gente tem. As curvas se separam mais. Eu acho que o benefício, tá? E olha o que eu vou dizer. Eu acho que o benefício mais a longo prazo do Olaparib e as diferenças parecem ser maiores. Claro que o Olaparib, como eu mencionei, se comparou com o placebo, tá? O Abema se comparou com um abraço em tratamento, tá? Mas tem toda aquela questão de talvez as curvas se juntarem daqui a 2 ou 3 anos, etc. e tal. No Olaparib isso não parece estar acontecendo, tá? Tem que ver, né? Eu acho que fica completamente em aberto. Se eu tivesse que escolher neste momento, assim, de repente, né, numa segunda-feira de noite, né, com as portas fechadas, seria Olaparib. Solange, olha o que você colocou o Barrios aí, hein? E vocês fariam hormonoterapia combinada ao inibidor de Olaparib? Sim, o estudo permitiu, né, fazer.
hormonioterapia. Só não permitiu fazer químio, Shalom. Não, sim, ó, não se incluiu a bemaciclib, né? Mas, Não, sim, só hormônio. sem dúvida. Bom, eu faria o Olaparib também. Eu acho que é o estudo que foi desenhado para essa população, então eu acho que a gente tem um estudo mais limpo no Olímpia do que no Monarch para essa população BRCA mutada. Falamos tanto de terapia-alvo hoje, né? Que a gente tem que levar em consideração. Foi muito bom. Agradecer a todos. Dani, você quer fechar aí o evento? Um abraço para todos. Estou aqui para fechar, né? Mas foi excelente, pessoal. Muito obrigada. Obrigada por quem nos acompanhou até agora. Lembrar que a semana que vem, na segunda-feira, às 7 horas, a gente tem o pós-ASCO de tumores luminais. Então, a gente conta com vocês de novo para assistir aqui, fazer perguntas. E temos também uma programação ao longo do ano bem bacana. Fiquem de olho nas nossas redes sociais que a gente vai seguir divulgando. Muito obrigada, Maria Cristina, Maiana, Romu, Barrios, Cristiano, pela presença de vocês e pela discussão de altíssimo nível. Um abraço para todo mundo e boa noite. Eu agradeço. Boa noite. Um abraço, pessoal. Valeu, Barrios. Um abraço.